A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo. E meus irmãos amados, estava aqui, já dei risada já hoje, né? Eu vendo o vídeo aí da irmã Anábia, né? Anábia Apocalipse. Ela disse que Deus abriu a mente dela para entender o Apocalipse. Mas eu vi ela pregando aí sobre as duas mulheres do Apocalipse. E eu percebi que no ensinamento dela, ela estava ensinando era coisa assim das assembleias, né? Que ela aprendeu na Assembleia de Deus. Foi isso que eu entendi, né? Foi isso que eu entendi. E aí, meus irmãos, eu não estou aqui para desprezar a irmã ou criticar, nada disso, né, meus irmãos? Estamos aqui para ver se a gente chega assim a um acordo dentro da palavra de Deus, porque todos nós precisamos, meus irmãos, ter o conhecimento. As escrituras falam isso, né? Fala isso para o homem, para todo homem ter o conhecimento da verdade. E aí, meus irmãos, estavam aqui pensando, a irmã ensinando o Apocalipse não vai dar certo. Não vai dar certo, meus irmãos, porque tá torcendo, tá falando coisas que não é verdade e não vai dar certo. Ela disse, estava pregando no Apocalipse 12, e eu tenho o capítulo 12 do Apocalipse como um capítulo que já se cumpriu. Eu entendo assim que o capítulo 12 do Apocalipse, ele é um projeto de Deus, desde a fundação do mundo. Deus tem esse capítulo, é como um projeto. Eu vejo Deus arquitetando, né? Tudo nesse capítulo. As coisas, meus irmãos, que ia acontecer e as coisas que já tinham acontecido. Assim que ele arrebatou o apóstolo João e entregou o Apocalipse para ele, eu entendo isso, né? Que Deus mostrou para ele ali coisas que já tinham acontecido, até mesmo antes dele colocar Eva e Adão no jardim do Éden, e coisas também que iam acontecer, mas que é um capítulo que já se cumpriu tudo, não tem mais nada para se cumprir. Deus mostrou coisas para João que já tinha se cumprido, como, por exemplo, o versículo 7 que diz: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganam todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E aí, meus irmãos, foi nessa passagem aqui que eu estava rindo, né? Porque a irmã disse que aqui ainda está para se cumprir. E aí faz aquela
salada, faz aquela salada. Nós, meus irmãos, esse versículo aqui já se cumpriu, né? O dia que quando Deus arrebatou o apóstolo João e mostrou isso aqui para ele, é algo que já tinha se cumprido até antes mesmo dele pôr Eva e Adão no jardim do Éden. Está se falando aqui da queda de Satanás com seus anjos, né? Esses versículos aqui não estão para se cumprir, já se cumpriu, né? E aí, meus irmãos, ela também fala que essa mulher aqui, ela é Israel. Por isso, meus irmãos, que eu falei que ela tem falado muita coisa assim que ela aprendeu na Assembleia. Não foi que Deus abriu a mente dela, não. Coisas que ela aprendeu lá nas Assembleias. Ela diz, meus irmãos, que essa mulher aqui é Israel. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu vou ler um versículo aqui para que vocês entendam que isso aqui não é Israel, mas que essa mulher aqui, ela é Maria. Maria, a mãe de Jesus Cristo. Eu sei, meus irmãos, que a palavra de Deus, principalmente no Apocalipse, a gente não deve levar tudo assim pro lado literal, né? Não devemos levar tudo pro lado literal. Mas nessa passagem aqui, meus irmãos, tem um versículo aqui que me assegura, né, a pregar essa passagem aqui literalmente, levando para o lado literalmente, né? E veja aqui o versículo 17 do capítulo 12 do Apocalipse, viu? Confira aí na sua Bíblia, capítulo 12 do Apocalipse, versículo 7. Diz assim, meus irmãos: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo, que guarda a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, que aqui não pode ser, essa mulher não pode ser Israel, porque o dragão aqui, depois que ele perde a mulher, não consegue pegar, arrebatar, ele vai fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para vocês, Israel guarda o testemunho de Jesus? Qual que é o testemunho de Jesus? A sua doutrina, os seus ensinamentos. Israel guarda a palavra do Senhor Jesus, a doutrina, o testemunho. Israel guarda? Então veja, meus irmãos, que aqui não pode ser, essa mulher aqui não pode ser Israel. Essa mulher aqui é a mulher mesmo, a Maria, a mãe de Jesus Cristo, que Satanás perseguiu para matar a criança Jesus Cristo, mas como ele não conseguiu, ele foi fazer guerra com o resto da semente, os que guardam a palavra e o testemunho de Jesus. Então as pessoas que o Satanás está perseguindo somos nós, que somos a semente, né? Essa mulher não pode ser Israel porque ela não guarda os ensinamentos de Jesus. Israel, meus irmãos, nem crê que Jesus veio ainda a Israel. E aí, meus irmãos, ela também fala que a mulher que a Babilônia, ela fala que a Babilônia, meus irmãos, ela fala que a Babilônia é a Palestina.
Eu não sei, meus irmãos, por que que as pessoas elas têm que ficar torcendo a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, se está escrito, não tem por que a gente torcer. Se Deus já deu a interpretação, não tem por que a gente ficar inventando. Aquilo que é mistério. Que nela está explicando aí sobre a lua debaixo dos pés da mulher, o sol. Não há no mundo quem possa explicar isso, porque isso aí é mistério. Por que que é mistério? Porque não há explicação, não houve explicação do anjo. Não está determinado o que que é. Então aquilo que não está determinado, aquilo que não foi explicado, se torna um mistério. E um mistério é um mistério, ninguém sabe o que que é. E a Bíblia Sagrada ela se interpreta só. Ela se interpreta sozinha, mas ela só vai se interpretar também aquilo que está revelado, aquilo que está explicado. E aí, meus irmãos, aquilo que está explicado, sim, a gente pode falar. Mas aquilo que é mistério, e a gente não pode, meus irmãos, ficar falando o que que é, né? E ela fala, meus irmãos, que a Babilônia é a Palestina. Olha, outra heresia, né? Outra heresia, meus irmãos. Por que que é heresia? Porque está explicado na Bíblia o que que é. Quem é a Babilônia, né? Capítulo 17 e o versículo 18 diz: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A Babilônia é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Babilônia não é. Meus irmãos, a Babilônia ela não é a Palestina, quer dizer, a Palestina não é uma cidade. A Palestina é um estado, né, que pertence a Israel. É um estado que pertence a Israel, não é uma cidade. Então por que que a pessoa tem que ficar inventando? Por que que a pessoa tem que ficar inventando? Não está interpretado, o anjo não já interpretou que a Babilônia é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra? Então por que que a pessoa vai dizer que é a Palestina? A Palestina não é uma cidade, a Palestina é um estado. Amém, meus irmãos? Mas, meus irmãos, estou ensinando essas coisas aqui. Não é para trazer confusão. É para que a gente chegue, meus irmãos, a um acordo dentro da palavra de Deus. Que é isso que Deus quer. Que o seu povo, meus irmãos, tenha o conhecimento da verdade. Tenham, meus irmãos, conhecimento da verdade. Então hoje aqui ele interpretou que a Babilônia é a grande cidade, não é a Palestina. E aí, meus irmãos, já vi até pregadores aí também, pastores, dizer que a Babilônia era a Igreja Católica. Igreja Católica. E não é verdade. Por que que não é verdade? Porque eu acabei de ler o versículo 18 aqui, mostrando que a Babilônia é uma cidade, não é uma igreja. Amém, meus irmãos? Então fica aí mais este vídeo para a vossa meditação. Meus irmãos, se inscreva no canal e dê like, meus irmãos. Povo de Deus parece que não gosta quando a gente prega a verdade e ensina a verdade. Parece que o povo de Deus não gosta. Parece que o povo de Deus gosta de ser enganado com os falsos ensinamentos. Com falsos ensinamentos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.